A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, foi palco nesta quinta-feira para a ação de formação, ordenamento do território, proteção civil e regeneração urbana, iniciativa que se insere na Semana da Proteção Civil do município de Torres Novas e que tem também a decorrer em paralelo até ao próximo dia 8 de março, domingo, uma exposição de veículos e materiais ligados aos corpos de bombeiros de toda a região, patente ao público no Torres Shopping. Na sessão de abertura da ação de formação, marcaram então presença Pedro Ferreira, o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Anabela Freitas, a Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e Paulo Ferreira, o segundo comandante do Comando Operacional Distrital de Santarém. Pedro Ferreira, o autarca de Torres Novas, abriu a sessão para destacar a importância desta realização. É uma iniciativa de grande importância, não só pelos tempos que correm hoje, mas porque, como já tenho uns aninhos e sublinho sempre esta parte, recordo-me que na infância e juventude, quando se falava em proteção civil, falava-se era de bombeiros. Tão pura e simplesmente eram os bombeiros, que ainda hoje têm uma importância soberana a este nível, mas que a maior parte da população e individualmente não entranhavam, não imaginavam que cada um per si e no seu todo é que poderão organizar-se e fazer um bom trabalho a nível da proteção civil. Portanto, eu quero em primeiro lugar referenciar esse ponto, felicitar a minha equipa, deixem-me dizer assim, da Proteção Civil, o grupo de trabalho da Câmara de Torres Novas, do município de Torres Novas, tem, em termos de catadupa, todos os meses aparecem novidades e um grande empenho entre todos, e com muito gosto, já estou há muitos anos no município e na Câmara, vejo com bons olhos a preocupação e o desafio e a provocação, no melhor sentido do termo, que eles fazem, portanto, ao Presidente da Câmara e ao seu gabinete, e por isso quero aproveitar para aplaudir o papel deles, liderados pelo vereador Carlos Ramos, e que têm feito um trabalho espetacular. Esta ação de formação, logo no princípio notei, pelas inscrições que haviam recuperado interesse, não só pelo tema muito genérico da proteção civil, que é sempre muito importante e sempre presente no dia-a-dia, mas também por haver um ramo ligado à proteção civil que tem uma importância muito especial, que é a cidade onde vivemos, a reabilitação urbana, a parte mais moderna de desafios que ultimamente os municípios têm tido, como por exemplo as Smart Cities, e portanto é um desafio permanente e uma preocupação para quando redobrada em termos de urbanismo, em termos de quem gera o território, não se deparar com situações com que hoje no dia-a-dia, situações criadas há muitos anos atrás, com o não conhecimento que hoje todos temos, mas que ficaram situações preocupantes para em determinadas alturas, quando há fogos, quando há linhas de água, quando há um prédio a reconstruir numa cidade, o eventual desafio para uma cidade mais moderna, mas ao ser mais moderna também tem que contemplar todas as regras de segurança que deve haver nesse cuidado para a circulação de viaturas, de socorro, para tudo. E, sobretudo, também para termos noção, comparativamente com todos os municípios e com as regras que nos chegam da alta autoridade para a proteção civil ou outras regras a nível governamental, de que todos temos uma responsabilidade a começar nas nossas casas, a começar nas nossas famílias, também uma preocupação e uma responsabilidade de educar os nossos filhos, educar os nossos netos, porque só assim para não ser tão simplesmente regras que ficam no papel, mas que nós sentimos no dia-a-dia que vão sendo melhoradas e que vamos nos sentir certamente todos muito mais seguros quando elas estão a funcionar e estão na prática. Foi com muito agrado também, e é um pequeno exemplo, mas é um grande exemplo, face ao vírus que hoje é o tema do dia, que é o tema e que irá ser, infelizmente, durante se calhar muito mais tempo, esperemos que não seja tanto tempo assim, mas o exemplo, que não era vulgar em tempos atrás, de 3 municípios
e está aqui a Presidente de Pomar, onde há um hospital, o Presidente de Abrantes, onde há um hospital, e eu também com o Hospital de Torres Novas, e que em espírito de equipa com a direção, com a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, ainda anteontem, nos reunimos para procurar soluções, as melhores soluções, estarmos prevenidos, sobretudo, para situações ligadas a esta temática. Mas, sobretudo, e eu vou finalizar, acho que nunca sabemos tudo e por isso mesmo esta ação de formação é extremamente importante e que venham mais para que todos nos sintamos com uma grande responsabilidade individualmente do melhor que podemos fazer. Anabela Freitas, a Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fez depois uma abordagem às questões da proteção civil, tendo em conta o ordenamento do território. Eu gostaria de felicitar pelo tema escolhido: ordenamento do território, proteção civil e regeneração urbana. Nós, quando pensamos em ordenamento do território, e estou a falar enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, pensamos apenas no espaço florestal. Mas o ordenamento do território, naquilo que é o nosso território, Comunidade Intermunicipal, vai muito mais além daquilo que é o espaço florestal. O Sr. Presidente da Câmara, na sua intervenção, sublinhou, e bem, a questão dos centros históricos. E aqui entra as questões da regeneração urbana. A regeneração urbana é muito mais do que a requalificação do edificado. Aquilo que se pretende com a regeneração urbana é dar novas vivências aos espaços, novas fruições dos mesmos e, portanto, quando estamos a pensar naquilo que é a regeneração urbana dos nossos territórios, sejam eles centros históricos ou áreas urbanas fora daquilo que são as cidades, temos que pensar também em matéria de proteção civil e matéria de, diria eu, não tanto de proteção civil, mas também enquanto tornar os territórios mais resilientes. É certo que, quando pensamos em proteção civil, aquilo que nos vem à ideia é a fase do combate. Mas para evitarmos o combate, ou para melhor fazermos o combate, temos que trabalhar a montante. E é precisamente nas questões do ordenamento do território. Eu não posso deixar, eu digo sempre isto publicamente e, portanto, tenho que partilhar convosco também, que o ordenamento do território é composto por um conjunto de instrumentos que, por vezes, não são friendly daquilo que deve ser as vivências dos territórios. Falo não só dos planos diretores municipais, como dos planos de pormenor, como até de outros instrumentos de menor dimensão, outros instrumentos de gestão do território, e aquilo que é desejável é que estes instrumentos devem de existir, sim, mas que sejam de tal forma flexível que acompanhem aquilo que são as dinâmicas de cada território. Não podemos ter um plano de pormenor há 20 anos, que foi construído numa determinada realidade, que foi construído numa determinada dinâmica territorial e, passados 20 anos, estas dinâmicas alteram-se e, portanto, tem que haver flexibilidade para que os instrumentos do território efetivamente sirvam o fim para os quais foram constituídos. E, portanto, eu acho muito interessante juntar aqui estes três temas: ordenamento do território não centrado única e exclusivamente na questão da floresta e do espaço rural, a proteção civil, que vai muito mais além, a parte visível que nós temos da proteção civil é uma parte ínfima, eu diria que é a ponta do iceberg, onde pode ser discutido também, e tem lugar também no vosso tema, que modelo de proteção civil é que nós pretendemos, qual é o papel de cada agente na proteção civil que cada um de nós tem que ter, sendo certo que cada um de nós, sejamos entidades públicas ou cidadãos individuais, somos agentes de proteção civil. E, por fim, a questão da regeneração urbana, porque tudo aquilo que nós pretendemos, enquanto autarcas, é dar vida aos nossos espaços, é requalificar os nossos espaços, é devolver, permitam-me devolver aquilo que são os espaços, os equipamentos, as cidades, os lugares às pessoas. Não posso terminar sem fazer aqui uma referência.
Eu falei dos instrumentos de gestão do território, mas, e porque nós estamos, eu não considero que nós, comunidade intermunicipal, sejamos um território do interior. Mas o que é certo é que aquilo que são os nossos desafios são completamente diferentes dos desafios de um conjunto de entidades que estão sediadas no Terreiro do Paço. E é difícil, por vezes, explicarmos a quem tem de tomar a decisão, de explicarmos, dizia eu, aquilo que são os nossos problemas. Por exemplo, questão da mobilidade. Se nós explicarmos em Lisboa que temos problemas de mobilidade no nosso território, e temos, ninguém entende. Se explicarmos que temos no nosso território património edificado, seja ele histórico ou cultural, aliás, temos no nosso território património da humanidade, e que temos a obrigação de o preservar, não o devemos preservar também tendo em atenção aquilo que são as medidas de autoproteção? Temos que o fazer. Mas é difícil explicar a um conjunto de entidades que as coisas são dinâmicas. E, portanto, a par dos instrumentos de gestão do território que devem de existir, mas que são demasiado fixos e estanques, temos também um conjunto de entidades pouco atuante no território. E, portanto, não poderia deixar de partilhar isto convosco, o que nos causa aqui alguns problemas depois, quando é para a fase mais visível, que é o combate. Se não nos permitem atuar a montante com medidas de autoproteção, como é que nós vamos fazer o combate? E, portanto, deixar-vos felicidades. Eu, se estivessem a tomar, diria que a luz templária acompanhe os vossos trabalhos, e certamente vamos ficar uma comunidade mais resiliente e mais informada com este tipo de ações de formação, e mais uma vez felicitá-los. Muito obrigada. Paulo Ferreira, o segundo comandante do Comando Operacional Distrital de Santarém, encerrou a sessão fazendo duas referências: as alterações climáticas e o alastrar do coronavírus. Há uns anos atrás a Proteção Civil era bombeiros, incêndios florestais e muito esporadicamente uma cheia. Hoje não, as alterações climáticas estão aí, novos fenómenos, vamos ter que se preparar para o que aí vem, e é com este tipo de iniciativas que ficamos a ganhar todos. Já foi confirmado hoje mais 2 casos do novo corona, portanto, atualmente no país 8. Espero que ficamos por aqui, não vamos ficar com certeza. Vamos preparar todos com as novas medidas de autoproteção para todos, em todos os organismos, e espero que seja um dia produtivo e quando chegarmos ao fim do dia que levemos daqui mais qualquer coisinha para nós.